De tempos em tempos aparece um artista com som tão autêntico e tão diferente que até parece mágico. É aquele tipo de música que ninguém consegue ignorar, que pega de surpresa, que arrepia e faz a gente pensar: caraca, de onde saiu esse artista? De onde que veio essa letra? Mas é aqui que tá o ponto. Esses artistas, eles não deram sorte. Eles simplesmente sabiam de algo que a grande maioria dos músicos ainda não sabe. Então nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre artistas que vivem copiando o que outros artistas fazem e artistas que vieram para realmente deixar sua marca no mundo. E ainda de quebra você também vai aprender como descobrir o seu som único, que é aquele que só você vai conseguir fazer e ninguém mais, porque ninguém tem a sua história. E sim, existe sim uma técnica, um passo a passo para fazer isso, que muitos artistas aplicam nos bastidores, mas ninguém fica falando aí à torto e à direita. Salve companheiro, eu sou Felipe Monteiro e a minha missão aqui é te ajudar a viver da sua arte com liberdade criativa e com estabilidade financeira. Tudo isso sem enrolação. E antes mesmo de te passar o método, eu já preciso te deixar um alerta. Existe um erro que 99% dos artistas cometem, que você pode estar cometendo e pode estar sabotando toda a sua carreira artística. E é quando você, mesmo que sem perceber, começa a soar como outros artistas. Imita um estilo aqui, imita um arranjo ali, pega um sample daqui, e quando você menos percebe, a sua música tá lá, tá bonitona, mas tá sem alma, tá sem a sua cara. E por mais que ela fique bem produzida, ela fica vazia. Mas a boa notícia é que depois de hoje você não vai mais passar por isso, você não vai cair mais nessa armadilha, porque você vai entender como começar a construir a sua identidade própria a partir das suas experiências. E fazer isso, além de ser libertador, vai ser o fator essencial para você conseguir mostrar quem você é verdadeiramente para o mundo. Primeiramente, antes de mais nada, eu preciso abordar com você o mito do som único por acaso, né? Tem muita gente que acha que esses artistas que se destacam pela sua autenticidade deram sorte, ou em algum momento da vida simplesmente virou uma chavinha e eles começaram a criar suas obras de maneira única, de maneira tão autêntica e tão marcada, né? Mas isso é simplesmente um mito, isso não acontece por acaso. A originalidade não é um acidente, é uma construção. Não tem jeito, para você se tornar uma pessoa autêntica, para sua música ser uma obra completamente original, você precisa construir a sua personalidade artística, você precisa se descobrir dentro da vertente da arte que você faz. Não tem como você achar que isso vai acontecer do dia para noite, que simplesmente você vai amanhã acordar e de repente você vai ser completamente autêntico, porque isso não acontece. Você pode pensar aí, pensa no top 3 artistas mais autênticos que você conhece, que você ouve, que você gosta. Tenho certeza, eu garanto pra você, boto minha mão no fogo, que todos esses 3 artistas, eles tiveram uma caminhada longa e extensa antes de chegar nos seus ouvidos e antes de conseguir atingir esse nível de autenticidade que você tanto aprecia neles. Então, entenda, essa originalidade não é acidente, é construção. Eles colocaram tijolo por tijolo nessa construção e agora eles estão colhendo o fruto disso. Além disso, a maioria dos artistas que revolucionaram tudo parece ter nascido com uma assinatura única, mas a real é que isso foi lapidado e com intencionalidade. Eles não lapidaram por acaso, eles tiveram a intenção de chegar aonde eles estão. Não é por acaso, não foi um golpe de sorte. Muitas vezes assim, pô, existiu sorte porque o artista lá, ele foi num show, daí tinha um contratante X que levou ele para um outro show Y, que trombou um produtor e tal, mas assim, vamos falar bem a verdade, a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Não existe sorte para as pessoas que não estão preparadas. Então, se por acaso o fulaninho viu esse cara tocando lá no Cabrobró do Judas, é porque o cara já estava pronto, ele já estava treinando, ele já estava praticando, ele já estava construindo. E quando ele foi notado, ele já estava pronto e operante. Então, antes mesmo de você ser chamado pela grande oportunidade, esteja pronto para a grande oportunidade quando ela te chamar. Senão isso não vai acontecer. De toda forma, isso aqui é só um parênteses, né? É para você entender que cada um desses artistas que revolucionaram a maneira que a indústria atua, ou a maneira que certo ritmo ou certo estilo musical funciona, todos eles tiveram uma construção degrau a degrau, tijolo a tijolo, e todos eles passaram pelas mesmas etapas. E não ache que com você vai ser diferente, porque não é. Todo artista precisa trilhar essa caminhada para descobrir a sua voz interior. Então não se afobe quanto a isso. Não confunda autenticidade com improviso. Artistas que se destacam estudam a própria identidade. Artistas que se destacam, que criam movimentos, que criam gêneros, ou que de fato revolucionam gêneros musicais,
eles estudam a própria identidade, eles entendem a própria identidade, eles entendem a própria voz. Porque quando eles vão fazer a próxima música, eles sabem exatamente o que a persona deles iria dizer, eles sabem exatamente o que o público deles vai querer ouvir. Você precisa começar a fazer isso também. Soar diferente exige estudo interno e não externo. É aquele negócio, você precisa começar a se gravar fazendo as coisas que você faz. Nem que você não poste na internet, não precisa no primeiro momento, mas adquira o costume de se gravar cantando, de se gravar tocando, de se gravar compondo, para que você consiga entender quais são os seus processos, para que você consiga entender qual é a sua verdadeira voz. Essa é a melhor maneira de você chegar nesse ponto. O som autêntico é escolha, não é coincidência. As pessoas que têm esse som diferente e que fazem questão de fazer esse som tão diferente, tão autêntico, tão original, elas escolhem fazer isso. Porque na outra mão, elas têm um mundo inteiro de músicas pop, ou de músicas country, ou de sertanejo, ou de rap, ou de seja lá qual estilo essa pessoa fizer. Ou estilo que se assemelha ao que essa pessoa faz. Ela tem um mundo inteiro de opções para copiar, mas não. Ela faz aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela quer demonstrar, e isso é uma escolha. A não escolha seria fazer o que todo mundo faz. E eles escolhem por fazer diferente, por fazer de forma autêntica. E por falar nisso, autenticidade é o tema da carta que eu vou escrever na nossa newsletter dessa semana. Se você quiser receber essa carta que eu vou mandar de graça aí para as pessoas que se inscreverem, tem o link na descrição, clica ali, faz o seu cadastro e ainda essa semana eu vou mandar para você essa newsletter só falando a respeito de autenticidade, o que você pode fazer para ser mais autêntico, como extrair da sua verdadeira face ali, da sua verdadeira identidade o melhor, como mostrar para as pessoas da melhor forma tudo que você tem dentro de você. E pra gente seguir no tema, eu preciso comentar com você o grande erro que 95% dos artistas cometem. A maioria tenta copiar o que já deu certo para outros. E o problema disso é que quando todo mundo faz igual, ninguém se destaca. Fala a verdade, você não sabe de 10, 12, 15 artistas ali que você ouve regularmente, que tem ali, que cai numa playlist automática do Spotify ou que é sugerido pelo YouTube e que você clica e quando você vai perceber passou 4, 5, 6 músicas de diferentes artistas e você não sabe quem são eles, porque você não prestou muita atenção e no final das contas todos eles soam iguais. Esse é o erro que 95% dos artistas cometem. Eles fazem as coisas das mesmas formas, eles não acham nenhum diferencial dentro daquilo que eles estão se propondo fazer. E quando ninguém acha diferencial em nada, todo mundo fica igual. Quando todo mundo fica igual, ninguém se destaca. Não tem como fugir dessa regra. Copiar fórmulas te transforma em mais um no meio da multidão. E vamos falar bem a verdade, a gente não tá aqui pra ser só mais um no meio da multidão. A gente tá aqui pra ser quem a gente realmente é. E aí, se você de fato quiser se tornar mais um no meio da multidão, você vai ser um desses artistas que vai entrar como recomendação do Spotify na playlist lá e vai ser ouvido de repente por centenas, de repente por milhares, de repente por dezenas de milhares de pessoas que nem vão saber o seu nome, que não vão saber quem é você, e que a sua música vai tocar no fone deles e elas não vão perceber que aquilo é você, porque não tem nenhuma característica que de fato seja tão marcante. Além disso, tentar agradar a todos é o caminho mais rápido para que ninguém lembre de você. Não existe agradar a todos. Se você está tentando fazer música para todo mundo, você não está fazendo música para ninguém. Você precisa ter em mente quem vai receber aquela sua música, quem vai se identificar com a mensagem que você passa, quem enxerga na vida os mesmos valores intrínsecos que você enxerga. Você precisa ter essa pessoa em mente quando você for fazer a sua composição, quando você for fazer a divulgação das suas músicas, para que você consiga conversar com essa pessoa com muito mais clareza. Se seu som é igual ao som do artista X, por que as pessoas iriam te ouvir? Essa aqui é uma provocação que eu deixei para vocês. Se você faz uma música que é igual à música do Matuê, por que as pessoas vão te ouvir e não vão ouvir o Matuê, que já é famoso, que já é consagrado, que já tem milhões de ouvintes mensais? Pô, mas eu faço uma música que é muito parecida com a música do Freud. Então, sinto lhe dizer, as pessoas vão ouvir o Freud e não vão ouvir você. Você precisa ter um diferencial nas coisas que você faz. Nesse mundo da arte, se você quiser se destacar, você não pode ser simplesmente mais um. Quando você tenta parecer com todo mundo, você se torna invisível. E esse é o efeito manada, né, na sua pior forma. As pessoas tentam reproduzir aquilo que está dando certo e no final das contas a gente vai ter toda uma geração de artistas reprodutores de algo que deu certo.
E talvez alguns deles levem destaque dentro da cena por fazer muito bem a reprodução daquilo que deu certo. Mas eles nunca vão deixar de ser reprodutores daquilo que deu certo. E aqui a gente tá para traçar de fato um caminho diferente. A gente não quer ir na contramão do mundo, mas a gente quer ser destacado do que acontece na média. Assim, é um negócio muito doido, né? Um professor uma vez me falou que assim, porra, mas você quer tirar média? Você quer ser medíocre? E daí que eu fui parar pra pensar no significado da palavra medíocre, né? Medíocre é quem tá na média. E se você quiser ser medíocre, aí não tem o que fazer. Você pode copiar os outros, você pode seguir quem você quiser, você pode replicar o que você quiser. Porque, pô, o cara fez bem, fez lá, tá consagrado, tá validado, você replica, talvez dê certo. Mas não vai ser um estouro, eu garanto pra você, porque é um trabalho que vai estar na média. No final das contas, vai se tornar um trabalho medíocre. Então eu espero que você entenda que a intenção aqui é não ficar querendo ser os outros. A gente vai entender ainda no passo a passo daqui a pouco que eu vou te passar que você tem muito dentro de você, que você tem uma grande história, que você tem o que falar para as pessoas. As vivências que você teve, ninguém nunca teve. E ninguém nunca vai ter, só você. Então você é a única pessoa que tem capacidade de criar as coisas que você pode criar. Ninguém vai conseguir criar algo que sai da sua cabeça, algo que passou pela sua história. E a gente tem que usar isso ao nosso favor. A gente tem que usar suas experiências ao seu favor, da mesma forma que eu uso as minhas experiências ao meu favor. Inclusive, eu quero que você me diga o seguinte, vamos fazer o teste. Tem algum artista que parece que você conhece tanto, que você se tornou um amigo dele, que você sabe das histórias de vida desse artista, porque ele conta nas letras, porque ele conta nos conteúdos, porque ele compartilha com você de diversas maneiras cada vivência que ele tem? Põe aqui pra mim no campo dos comentários que eu quero ver que artista que é esse, né? Pra de repente eu começar a acompanhar o trabalho dele e pra de repente eu começar a observar dessa forma as coisas que ele faz. E o terceiro ponto, o segredo está na sua história. Sua sonoridade já existe, ela simplesmente está escondida nas suas memórias, nas músicas que marcaram sua infância, nas sensações que você já viveu. As histórias que você tem dentro de você são únicas e são suas, e a sua sonoridade vai nascer a partir delas. Por isso que eu falo, não adianta você querer replicar as coisas que os outros falam pura e simplesmente. Não dá pra você ser uma cópia, porque você tem tanta coisa pra contar pro mundo, você tem tanta coisa legal pra você expor, que não faz o menor sentido você viver pra copiar os outros. Suas referências são as suas raízes. As músicas que você ouviu quando você era criança, que você lembra até agora, as músicas que seus pais ouviram, as músicas que te marcaram profundamente, todas elas fazem parte da sua história e elas de fato são a sua raiz. Elas são as suas raízes, elas são as suas referências e você tem que usar isso ao seu favor. Ninguém tem o repertório que você tem. O que te emociona diz muito sobre o que você nasceu para criar. E por falar em emoção, se você quiser entender o que me deixaria emocionado, é se você apertasse o botão de like nesse vídeo. Essa é a melhor forma do YouTube entender que esse vídeo ele tá bacana, que ele tá legal, que ele tá trazendo informação boa e também de ele mandar esse vídeo para outros artistas. Então se você acha que essa mensagem é valiosa e você quer devolver para a comunidade artística de alguma forma, clica no botão de like. E aí, se você quiser me deixar mais emocionado ainda e quiser ficar emocionado a cada vídeo que eu fizer, é só se você clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho. Essa é a melhor forma da plataforma te avisar quando eu soltar vídeos novos. Mas voltando aqui, o que te emociona diz muito sobre o que você nasceu para criar. Não tem jeito, você tem que olhar para dentro para você expor as coisas que você tem dentro de você para fora. E o que te emociona também emociona outras pessoas. Existem 7,5 bilhões de pessoas no mundo. É literalmente impossível que as pessoas não gostem daquilo que você também gosta. Existe um motivo para você gostar do que você gosta. E esse motivo também vai existir dentro de outras pessoas. Então o que te emociona diz muito sobre o que você nasceu para criar, e o que você nasceu para criar vai emocionar outras pessoas. O melhor jeito de se diferenciar é se aprofundar em você mesmo, parar de ficar só olhando para fora e olhar um pouco para dentro, parar de ficar vendo as histórias dos outros e pensar nas suas histórias, pensar nas suas vivências, nas suas experiências, nas coisas que você já passou na vida, nas músicas que você já ouviu. Ninguém tem o repertório que você tem. Se você pega alguma frase de alguma música que você já ouviu e destrincha isso, e você consegue criar uma música inteira em cima de uma frase de uma música que te marcou. Então use isso ao seu favor. A originalidade que você procura fora mora dentro de você. Pare de procurar fora de você, pare de procurar
por estímulos externos para você tentar encontrar a sua identidade artística. Como eu falei, tá tudo dentro de você, não adianta você querer buscar isso fora, não adianta você querer copiar de outras pessoas a sua identidade, porque você vai se frustrar e vai se frustrar demais. Você tem que parar, você tem que olhar para dentro, você precisa respeitar esse tempo de reflexão para você começar a entender qual é a sua verdadeira voz. E não tem como fugir desse processo, infelizmente, não tem como pegar atalho nessa caminhada. E aqui nós vamos para nossa técnica da bússola sonora, direção criativa com verdade emocional. Essa técnica aqui, ela é o ouro desse vídeo. E usando dessa técnica, você vai se entender como artista e você vai conseguir extrair da sua identidade a sua melhor parte artística, né? Sem ficar copiando dos outros, né? A bússola sonora é um processo de 5 passos que te reconecta com as suas raízes e com o seu gosto musical e te ajuda a descobrir ou redescobrir o som que representa a sua verdade artística. Inclusive, sobre descobrimento de verdade própria artística, eu fiz um vídeo que chama-se Por que as redes sociais pararam de funcionar para músicos e artistas, aonde eu destrincho esse tópico com muito mais detalhes e muito mais profundidade. Eu vou deixar aqui no card, se você tiver interesse, dá uma olhada lá. E sem enrolação, vamos direto para a aplicação da nossa bússola, né? O primeiro passo, crie uma playlist com músicas que marcaram a sua vida. E vamos incluir nessa playlist a primeira música que você lembra, que você tem memória, que te emocionou, músicas que fez você querer cantar, sons da sua infância, da sua adolescência, músicas que você ouviu em momentos marcantes da sua vida, música que lembra seus pais, música que lembra o seu primeiro amor, música que lembra, enfim, músicas que te tocam, músicas que te emocionam, músicas que você consegue lembrar desde o começo, do princípio, do início, da origem. Aquelas primeiras músicas que você consegue ter lembrança de ter ouvido. Eu quero que todas essas músicas você coloque em uma playlist. Pô, mas tem música demais, vai ter 40 músicas nessa playlist, não tem problema. Nesse primeiro passo, quanto mais músicas você conseguir colocar nessa playlist, melhor. E assim, isso de fato vai ser para você conseguir vasculhar a sua vida de cabo a rabo, para você entender com muito mais profundidade quem você é e o que você gosta, o que te agrada. Porque, como eu comentei, o que te agrada vai agradar outras pessoas. E o que te agrada, muito provavelmente, é aquilo que você vai conseguir fazer bem também. Faz uma playlist no seu Spotify ou no seu YouTube, ou onde você achar melhor. E vamos salvar nessa playlist as músicas que mais te emocionaram, que mais te tocaram, que mudaram a sua vida de alguma forma. Aquela música que você tem uma frase tatuada ou que você tatuaria uma frase dessa música. Vamos pôr todas essas músicas em uma playlist. E daqui nós vamos diretamente para o nosso passo de número 2. Toque só os 10 primeiros segundos de cada uma dessas músicas. Se você não sentir nada, você tira a música da playlist. E aí, eu quero que você reduza essa playlist aí que você fez com 50 músicas para 10, no máximo 12 faixas que realmente te tocam e que te tocam desde o começo, que nem eu falei. A gente vai dar ali uma janela de 10 segundos para ver se essa música de fato funciona para você. E o lance aqui é o seguinte, você deixar essa música tocar por 10 segundos não é necessariamente porque tenho que ver qual intro é boa, não é esse o ponto. O ponto é que certos timbres, certos sons, certas escolhas de instrumentos que você ouviu na sua vida, ao longo da sua vida, de fato vão te tocar mais ou vão te tocar menos. E aqui a gente quer achar as top 10 músicas que te tocam mais. E a melhor maneira da gente fazer isso é achar as músicas que nos 10 primeiros segundos já vão te acertar em cheio, já vão dar um strike em você e vão fazer com que você já se arrepie inteiro só de começar a ouvir sua música. Porque você já vai ter uma memória afetiva e você já vai lembrar do refrão só de ouvir os primeiros 10 segundos, você vai ficar arrepiado, você vai ficar empolgado. Enfim, são essas 10 que a gente quer caçar e que a gente vai querer reduzir a nossa playlist para isso. Conseguiu achar essas 10? Vamos para o nosso passo de número 3. Crie um documento paralelo. Para cada faixa que você ouviu, você vai ter que escrever dessas 10 a 12 que você selecionou. Por que essa música te marcou? O que você sente ouvindo a sua música e quais elementos sonoros nessa música tanto te atraem? Enquanto você ouve a sua música, coloca lá para ouvir a playlist, abre um Google da vida, pega um caderno, se você for mais analógico, né? Ou então no próprio celular, cria um grupo no WhatsApp, anotações, põe alguém e tira alguém do grupo e fica só você nesse grupo. E daí você vai escrever ali. Qualquer lugar que fique melhor para você, use isso para escrever. E ali você vai escrever por que a música que tá tocando no seu fone te marcou tanto, que lembranças que vem
a sua cabeça quando você ouve aquela música. Também, além disso, você vai escrever o que você sente ouvindo aquele som. Cara, esse som ele me deixa empolgado, ou esse som me dá um estranhamento, sabe? Me dá um frio na barriga. Pô, esse som me dá vontade de sair correndo, dá vontade de treinar. Esse som dá vontade de nadar, de ir no cinema, não sei. O que a música que você estiver ouvindo te der vontade, você vai escrever com o máximo de detalhes possível na onde você estiver anotando. E além disso, para a gente arrematar esse passo número 3, você vai também precisar escrever para mim quais os elementos sonoros que mais te atraem naquele som que você tá ouvindo. Pô, tem um solo de guitarra cabulosíssimo, sinistro, então anota no seu caderno de anotações. Pô, tem ali uma base que o cara faz no baixo, tem um violino doido, tem uma gaita que faz umas terças que não tem nada a ver com a música, fica toda torta lá, enfim, isso aí me pega muito. Não sei. E você que vai dizer que tipos de instrumentos, que elementos sonoros, na verdade, mais te atraem nas músicas que você selecionou. Daqui nós vamos para o nosso passo de número 4. Revisite esse material com frequência, a sua identidade muda e isso é bom. Você vai perceber padrões e emoções recorrentes. Eu não comentei ali em cima, mas aqui eu espero que você já tenha entendido que esse documento que a gente está criando, essa playlist e esse documento, esse bloco de notas, ambos são documentos vivos. E tanto a playlist quanto esse bloco de notas, eles vão sofrer alterações ao longo do tempo. Porém, o ponto aqui é o seguinte, cara. Você fez o exercício, reduziu a 10 e escreveu o que cada uma dessas músicas significa pra você, o que ela lembra, o que atrai você pra cada uma dessas músicas. Amanhã ou depois, você vai ouvir uma nova música que vai te trazer um outro sentimento e que você vai falar, caraca, essa música é interessante, seria uma boa eu pôr essa música na playlist, né? E aí é aquele negócio, né? Você vai ter que reouvir as 10 porque você vai ter que tirar uma. Você não pode aumentar de 12 itens essa playlist, não. E daí você vai remover uma e vai colocar aquela nova música que vai entrar no lugar dela. E aí você vai revisitar o seu bloco de anotações e vai escrever de novo por que aquela música te atraiu, que sentimentos ela te passa e que elementos sonoros te atraem nessa nova música que está entrando na playlist. Isso vai se tornar um documento vivo. Quando você for compor amanhã ou depois, você vai ter ali, das suas próprias palavras, as coisas que mais te emocionam, os elementos sonoros que mais te atraem, as sensações que você sentiu, que mais te despertaram dentro de certas músicas, dentro das top 10 músicas da sua vida, tá me entendendo? Essa lista, ela é poderosíssima e você precisa ter essa lista para você também. Quando você for compor, você vai entender e você vai me agradecer, eu garanto. E no quinto passo, use isso como um mapa criativo. Use esse mapa criativo de sensações, de timbres e de sentimentos que te atraem para guiar seus produtores, para reencontrar suas direções e para tomar decisões de som, de arranjo e de estética. Use esses documentos para você conseguir criar coisas que agradem mais as pessoas, porque aquilo é o que mais te agrada no fundo do baú ali, na sua raiz, no seu maior nível de entendimento sobre música. E aqui eu espero que você entenda que essa playlist é mais do que inspiração. Ela vai ser a sua bússola sonora, a sua bússola de composição, de criação e de inspiração, né? Ela vai poder trazer para você, de fato, elementos reais e práticos, né, do que funciona para você. Então, aquilo ali vai conseguir guiar e vai facilitar muito, 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 muito os seus processos de criação. Por falar em facilitar o processo de criação, eu preciso falar para você que estão abertas as vagas para o meu treinamento Conteúdo Musical Magnético. Lá eu pego na sua mão e te ensino do mais absoluto zero até o viver de música, tudo que eu sei, tudo que eu estudei e tudo que eu já apliquei na prática ao longo desses 10 últimos anos aí, fazendo música pra mim, fazendo meus lançamentos, fazendo o lançamento de outros artistas, enfim. Nesse treinamento eu compilei tudo que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei a fazer música e comecei a lançar minhas músicas lá atrás. Independente de você comprar ou não comprar o treinamento, eu sugiro fortemente que você clique ali no primeiro link da descrição, porque só de clicar você já vai cair num vídeo que é uma masterclass que eu fiz, separando ali os principais assuntos que eu trato dentro do treinamento e já ensinando para você, colocando na prática, como criar um perfil profissional, como criar conteúdos em alto volume com grande qualidade e também te ensino o básico de como começar a criar sua comunidade de fãs. Eu espero que você tenha entendido que o artista que mais cresce hoje em dia não é o artista que é mais bonito, que é mais polido, nem nada disso.
é o artista que é mais verdadeiro, é aquele que consegue transmitir da maneira mais genuína e autêntica os seus sentimentos próprios e consegue traduzir para o mundo isso da melhor forma. E vamos falar bem a verdade, não existe algoritmo que derrube esse tipo de artista. E se você seguir nesse caminho, eu te garanto, você vai parar de competir com outros artistas e você vai começar a cravar o seu espaço e deixar a sua marca no mundo. Agora eu quero saber o seguinte, já de sopetão, top 3 músicas que você colocaria na sua bússola hoje? Conta pra mim aqui nos comentários. Que 3 músicas que você lembra de cabeça que mais marcaram a sua vida? Pra você que sente que tá criando conteúdo pra divulgar suas músicas, mas não tá tendo resultados, eu vou deixar esse vídeo aqui. Eu também vou deixar esse outro vídeo aqui pra você que às vezes se sente sufocado com tanta coisa pra fazer na rotina de um artista independente. Pô, tem que compor, tem que produzir, tem que criar conteúdo. Meu Deus, como faz tudo isso? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se for o caso, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo juntasso e até mais.